Olá, estudantes do 8º ano! Nessa aula, nós vamos falar sobre a regionalização do continente africano, alguns dados físicos. Comigo nessa aula hoje está o Ezion. Oi, Ezion, seja bem-vindo! Então, vamos lá, me acompanha. Objetivo: reconhecer aspectos históricos, culturais, regionais da África. Então, sempre que a gente fala de continente africano, a gente lembra de qual questão? Da pobreza. Mas hoje a gente não vai falar dessa questão, a gente vai falar das questões naturais, regionais existentes ali, tá? Para você entender um pouquinho mais da curiosidade desse continente, que é bem legal. Você consegue identificar os aspectos físicos existentes na África? Você sabe dizer para mim o que é erg, reg, tassili? Meu, professora, tá inventando nome aí pra gente falar? Não, gente, tudo faz parte dali dos dados físicos do continente africano e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá. Regionalização da África. Então, todo o continente ele está dividido. Vamos ver assim, aqui, África Meridional, tá? Que seria a parte mais azul, África Ocidental, a parte rosinha, África Setentrional, tá? Setentrional, lembrando, né, da parte norte. Setentrional quer dizer norte também em relação à cartografia. Então, a parte norte ali, verdinha, a parte laranja, África Oriental e a parte roxinha ali, África Central. Lembrando, Madagascar aqui, olha que bonitinho do filme lá, você lembra, né? Fica bem ali, ó, Madagascar. África, dados físicos. Então, observa aqui, em relação a maiores altitudes no continente africano. Então, aqui, a parte verde está representando a parte mais baixa e a parte marrom, a parte mais escura, para dar a impressão de estar saltando aos seus olhos mesmo, a impressão de mais alto. Então, tem a questão da cadeia do Atlas, tá? O Planalto do Bié, Planalto dos Grandes Lagos e tem aí outros que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Em especial, a gente vai falar sobre o Rift. Você já ouviu falar sobre o Rift Valley? Então, entenda aqui. Algum tempo atrás, existiu um movimento que o planeta estava em um só continente, tá? Que era o Pangeia. Esse Pangeia, ele se fragmentou, deu origem ao Laurásia e Gondwana. E disso ainda formou os continentes atuais, que temos a África. Só que nessa parte de movimentação das placas tectônicas, esse tectonismo das placas, abriu uma fenda no continente africano. E essa fenda é chamada, né, de Rift Valley. Mas entenda aqui o que é, presta atenção. A movimentação das placas tectônicas provocou o surgimento de uma enorme fenda na superfície do continente africano, conhecida como Rift Valley, a qual se estende do Mar Vermelho até Moçambique. Mas, professora, quanto que é do Mar Vermelho até Moçambique? Presta atenção, com aproximadamente 5.600 quilômetros de extensão. Você tem ideia do que é esse buraquinho, vamos dizer assim? Olha, gente, 5.500 quilômetros de extensão, tá? De largura, 30 quilômetros. Você sabe o que é isso? 30 quilômetros de largura e 1.000 metros de profundidade. Isso é o Rift. Você já tinha ouvido falar do Rift? Pois é. Olha aqui. Todo esse trajeto do Rift, tá? Olha aqui, ó. Você vai observar toda essa parte. Ou seja, é de grande extensão territorial esse rift, formado pelo quê? Pelo movimento das placas. Então, você sabe que pelo movimento das placas existem os terremotos, os maremotos, existe aí a questão do vulcanismo, mas você nunca parou para pensar que causa uma rasgadura. Se você olhar bem de perto ali o rift, você vai perceber que na verdade é uma rasgadura, por causa do movimento da placa, fez o quê? Rompeu e formou então esse rift. Agora é a sua vez, para você anotar aí no seu caderno sobre o Rift. No continente africano, existe uma fenda que se estende do Mar Vermelho a Moçambique.
escreva sobre o Rift Valley. O que eu quero que você escreva? Largura, profundidade e extensão. Então, agora você vai ter a oportunidade de participar da aula escrevendo aí. Agora é sua vez. Vamos lá? Então, conseguiram responder? Ah, essa estava simples, porque já estava ali no slide anterior e você acabou de ouvir. Mas vale a pena você ter aí anotadinho no caderno em relação ao rift, que é essa fenda, essa rasgadura que aconteceu por causa do movimento tectônico. Então, a gente sempre pensa, né? Poxa, existem os terremotos e tal, mas existiu também, por causa do movimento, essa fenda, tá? Que tem o movimento das placas tectônicas, provocou o surgimento de uma enorme fenda na superfície do continente africano, conhecida como Rift Valley, tá? A qual se estende do Mar Vermelho a Moçambique, com aproximadamente, é essa questão que sempre me chama a atenção, 5.600 quilômetros de extensão. Muita coisa, gente. 30 quilômetros de largura e 1.000 metros de profundidade. Isso é o rift, tá? Agora, pontos de maior altitude. Temos o Kilimanjaro, com 5.895 metros, o Quênia, com 5.495 metros, e Rwenzori, com 5.119 metros. Mas o que a gente tem que destacar? O Kilimanjaro. Sempre que aparece aí imagens do continente africano, aparece a questão do Kilimanjaro. Porque a África, o continente africano, é um continente quente. A maior parte da temperatura é temperatura alta, ou seja, é muito calor. Só que daí você observa o Kilimanjaro, na parte mais alta é coberta de neve. Por quê, gente?
tem o fator altitude. Conforme a gente estuda as camadas da atmosfera, a gente tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá? E aqui, dessa camada, na troposfera, conforme mais alto a gente vai, mais frio fica. Por isso que o Kilimanjaro, mesmo estando num ambiente bem quente, na parte mais alta, ele tem neve, tá? Por causa da altitude, ok? Lembra desse nome, Kilimanjaro. E os desertos? Todo mundo já ouviu falar de deserto, tá? Que é aquela parte árida, com areia para todo lado. Por isso que as pessoas que andam no deserto, elas usam o rosto coberto, deixam só o olho de fora, muitas vezes até colocam um óculos. Por quê? Porque o vento desloca a areia. Então, e ali existem muitas tempestades de areia mesmo. O vento leva e as pessoas acabam, algumas até morrendo asfixiadas. E no deserto tem toda uma questão de amplitude térmica. O que é isso? De tarde, por exemplo, de tarde faz 50 graus Celsius, muito calor. E quando chega a meia-noite está 0 graus. Ou seja, é uma diferença muito brusca de temperatura. Então aqui, ó, o deserto do Saara, você já ouviu falar, tem música falando disso. É o segundo maior deserto do mundo, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Então, quando se pensar em maior deserto, assim, você pensa, Saara. Ele localiza-se no norte da África, abrangendo diversos países do continente africano. Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia. É por onde vai passar o Saara. E tem também, ali no continente africano, o deserto do Kalahari. Já ouviu falar do Kalahari? Esse não falam tanto, mas também é de grande importância. É um deserto localizado na região sul da África, sendo o segundo maior do continente africano e o quinto maior do mundo. Então, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em ausência de vegetação. A gente pensa mais em o quê? Em aquela areia para todo lado e aquele calor incidente, né, sobre quem está ali. Então, aqui a gente tem a imagem, né, do deserto do Saara, tá? E aqui o Kalahari. Eu peguei o mapa para que vocês pudessem olhar melhor. O Kalahari é toda aquela extensão em verdinho, tá? Para você observar a localização do deserto do Kalahari, sempre pensando, muitas pessoas têm que se deslocar em meio ao deserto, tá? Mesmo enfrentando aquele calor intenso. Aqui tem até um rapazinho ali no meio mostrando a vestimenta. Por mais que seja muito calor, eles usam roupas mesmo de manga comprida, calça, para se proteger do sol. Agora é sua vez, falando de deserto. Buscando informações sobre as características físicas do continente africano, 3 pontos de maior altitude, a gente falou aqui, tá? E o nome de 2 desertos de destaque. Então, agora você tem a oportunidade de participar e responder. Agora é sua vez, vai lá.
Então, pessoal do 8º, conseguiram responder? Tá fácil. Se você prestou atenção, tá fácil, né? Mas tem sempre a tia Google lá para te ajudar também. Vamos lá. Pontos de maior altitude: Kilimanjaro, Quênia e Rwenzori, tá? E os desertos de destaque no continente africano, a gente está falando Saara e Kalahari, tá? Lembra, quem não anotou, por favor, faz a anotaçãozinha aí que é preciso. Meu Deus, professora, o que você está pensando? Quer ensinar afrikaner para nós aqui? Então, ergs, regs e tassili. Você já ouviu falar sobre isso? Professora, eu já ouvi falar de regs. Não é isso. Professora, ensinou lá de egg. Não é egg que você aprendeu em inglês. Não é reg da música, ok? É nome para você dar para o teu filho. Que tal chamar tua filha lá? Ô, Tassili, vem aqui, minha linda. Ó, o nome que não vai ter na chamada. Pense só. Então, vamos lá. Quando se trata de África, do deserto, a gente pensa aqui nessa questão. Ergs, áreas desérticas arenosas, com formações de dunas. Então, o erg seria a parte arenosa do deserto. Então, todas aquelas dunas lá para os africanos são chamadas de ergs, tá? Não é egg, tá? Ergs, tem um Rzinho ali no meio. Aí tem os regs, que não é a música, tá? Que é formações desérticas pedregosas, ou seja, em meio a todo aquele deserto vão surgir extensões pedregosas. Isso são os regs, tá? Dentro do continente africano. E o tassili ou ramadas, tá? Que são planaltos rochosos. O que é um planalto? Acima de 200 metros de altitude são classificados planaltos. Planaltos rochosos. Então, a gente tem montanhas formadas, né, de vários tipos de rochas e, em especial, aqui o tassili é um planalto rochoso, ok? Uma grande altitude formada por rochas, ok? Copiou aí? Ergs, regs e tassili? Então, tá. Agora, o que são os oásis? Eu sou lá da cidade de Paranaguá. Lá tem um homem que ele é bem famoso na cidade, ele vai levando um carrinho assim de sorvete e ele grita: oásis, sorvete. Quem é de Paranaguá sabe, porque ele é ícone da cidade. Mas aí você pensa, por que, né? Colocaram sorvete oásis? Relação-se, né? Oásis relacionado ao clima, né? E relacionado a um lugar quente. Porque justamente isso que eu quero que vocês entendam. É um lugar que vai dar refrigério para algumas pessoas em meio ao deserto. O que são os oásis? Quando parece não existir mais formas de vida no deserto, surgem os oásis. Então, olha aqui, ó, no meio de um monte de areia, algo fabuloso, né, gente? Na parte mais baixa, estão vendo? O lençol freático chega à superfície e formam os oásis. Quando a água brota do solo, consegue a formação vegetal se desenvolver e pessoas moram então nesse lugar, que são chamados de oásis, paraísos em meio ao deserto. Característica que vocês têm que lembrar: o lençol freático, o rio que corre embaixo da terra, chega à superfície. Tá? E então as pessoas conseguem então se manter. Por quê? Porque tem água, sempre relacionada à hidrografia, tá? Oásis, então é um paraíso em meio ao deserto, ok? Então agora é a sua vez. Essa é a cidade de Tinghir, no Marrocos. Olha só, localiza-se no centro de um oásis. Então, isso daqui, ó, ao redor tem ali o lençol freático que aflora, tá? É um oásis. Atualmente, sua população é estimada de 40 mil habitantes. Explique para mim o que é um oásis. Então, agora é a sua vez de participar, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
então, o 8º ano conseguiram responder o que é um oásis, agora você pensa aqui, que algo fabuloso, em meio a toda aquela areia de um deserto, existe uma cidade, que onde o lençol freático conseguiu chegar e as pessoas conseguem se desenvolver ali. Eu fico pensando o calor que é nesse lugar, né, gente? Por favor. Mas existem cidades assim, né? Adaptação da população mundial, é isso aí. Então, a resposta: quando parece não existir mais formas de vida no deserto, surgem os oásis, eles são situados nas regiões mais baixas do relevo, nos quais o lençol freático aflora a superfície, favorecendo a ação antrópica na região. O que é favorecer a ação antrópica? Favorecendo a ação dos seres humanos em meio àquele caos que era o deserto ali, e agora tem uma vegetação e água e o povo consegue se desenvolver. Então, nessa aula nós estudamos sobre alguns aspectos físicos do continente africano. Espero que vocês tenham entendido e até breve!